Tá filmando, tá no play, Apertou play e tá valendo. tá valendo. Fala galera, Revolução Vital pra vocês, podcast, episódio 40x. 40x, 40x. Isso aí, pessoal. Estamos aqui. Mais um episódio Revolução Vital. Pé na grama, Pé na formiga grama, subindo. isso aí, Natureza. natureza, natureza. Tamo aí. Discutir sobre hábitos saudáveis, saúde, final de ano chegando. E o tópico de hoje é você. A pergunta que não quer calar. A pergunta é: você sabe fazer perguntas? Às vezes a gente está procurando resposta, porém está fazendo perguntas erradas. E você acha que está sabendo tudo, está fazendo tudo correto, está cuidando da sua saúde, do seu estilo de vida, da sua estética. Porém, às vezes você não está fazendo a pergunta correta e aí você está num ciclo, você está travado, está insatisfeito, remoendo ali. Pô, estudei bastante, já sei do meu corpo, já sei de hábitos, já sei de mas mesmo assim, onde que eu estou errando? Às vezes é falta de fazer uma nova pergunta, né, Thiago? E a pergunta vem mediante as ações, né, João? Não adianta você ficar se perguntando o tempo todo e não colocar em prática. Às vezes você faz uma pergunta: por que eu devo mudar minha alimentação para mais saudável, né? Sendo que você ainda não mudou, não fez nada para aquilo. Então, já que você fez essa pergunta, já começa a fazer ação, começa a fazer pequenas mudanças para a sua alimentação ser mais saudável. Então, por onde começar? Vem a outra pergunta, né? Então, são essas perguntas que a gente quer colocar aqui para você conseguir mudar seus hábitos, mudar seu ambiente, conseguir práticas de atividades físicas novas e poder melhorar sua qualidade de vida, sua longevidade, ter hábitos melhores. Então, faça pequenas perguntas. A partir das perguntas virão outras perguntas, né, João? Muito bem, você colocou muito bem, né? A partir da ação, tenha uma ação, tenha reflexão, só que se você estiver preso num ciclo, estiver perdido, achando que já sabe tudo e não está funcionando, a forma de você quebrar essa bolha é frequentando novos ambientes, conhecendo novas pessoas, tendo acesso a novos conteúdos ou fazendo perguntas diferentes. Então, às vezes você tá na dúvida, é melhor eu treinar tal modalidade ou tal modalidade? E às vezes deveria ser outra pergunta, né? Por que eu deveria, se dentre todas as modalidades, por que eu estou pensando só nessa ou nessa? Por que eu estou pensando só na musculação e natação se tem tantas outras modalidades? Por que às vezes a pergunta é muito limitada? Então, quanto o nosso podcast ele é bem abrangente, né? E parece que às vezes vocês estão assistindo e falam, nossa, parece que fala muito geral e não dá uma resposta específica, não se posiciona em relação a detalhes. Porque esses detalhes são consequência dessas perguntas maiores. A gente está aqui para realmente tratar sobre eh, assuntos não tão específicas. Não é só sobre natação, sobre musculação, sobre ganho de massa muscular, é sobre um estilo de vida que vai gerar essa ação em vocês para uma modalidade esportiva e vocês busquem as especificidades de cada modalidade. Porém, a gente quer tirar essa lente para o geral e hoje especificamente mais geral ainda. A gente quer fazer perguntas, provocar vocês a fazerem novas perguntas. Reflita, para um tempo. Não dá para fazer perguntas se você não tirar um tempo para refletir qual é a pergunta certa. Quantas perguntas eu tenho que fazer para entender qual é a pergunta mais valiosa? Então, tira um momento,
Eu tirei um momento ontem para fazer isso, Thiago. Coloquei um papel em branco. Eu vou fazer 10 perguntas agora. E não saía. Mas se tivesse uma pergunta, eu saberia fazer, possivelmente saberia, ou enrolaria ali para dar uma resposta. Mas quais são as perguntas que importam? O que está acontecendo na sua rotina de treino, de hábitos? Ou você não está treinando? Por que você não está treinando? Por que você deveria treinar? Porque será que não é melhor eu começar apenas daqui 2 meses? Por que eu preciso começar agora? Por que deixar para começar em janeiro? Por que continuar nessa de deixar para... Então são perguntas que talvez estejam passando aí que nem estejam passando na sua cabeça, mas que já estejam com a resposta pronta. Então mude a pergunta, talvez vai mudar a ação, que vai gerar novas dúvidas, que vai abrir novas perguntas, e aí sim, vai até você encontrar que está no caminho, que está satisfeito. Se você está no caminho, está satisfeito, está com a rotina agradável, eu trabalho tanto numa empresa, sou empresário, sou bem-sucedido. Essa parte de hábitos é uma pequena parte da minha rotina, tá tudo encaixadinho, eu não quero mexer em hábitos. Então, não façam perguntas, se está rodando bem certinho, se está confortável, só reflita se está tudo bem, se não dá para melhorar um pouquinho, mas é esse aspecto. Se você fizer perguntas novas e essas perguntas forem relevantes, vai mexer na sua ação, que vai mexer na sua rotina, que vai mexer no seu resultado. E vamos levar para ação, galera. Então comece perguntando: qual atividade física eu quero fazer? Um exemplo. Eu quero fazer. Aí você pode colocar as opções embaixo dessa pergunta: natação, futebol, vôlei, musculação, treinamento funcional. Qual profissional eu devo procurar? Profissional de educação física. Qual profissional de educação física eu tenho quais opções eu tenho na minha cidade? Você vai achar o profissional. E na hora que você achar esse profissional, ele vai vir com outras perguntas, várias perguntas, antes, durante, depois. Para quê? Para ele ter um feedback da sua evolução e do que você precisa. Então, mediante você começar uma atividade física, o profissional ele vai vir com um questionário, um protocolo de algumas perguntas ou dezenas de perguntas, né, dependendo do protocolo que o profissional usa. Se você fuma, se você bebe, se você já teve algum tipo de fratura, você tem alguma doença crônica, se você toma remédio. São exemplos de perguntas que o profissional encaixa naquele protocolo dele, que ele vai ter já de imediato algumas respostas, né, que já são protocolos que profissionais usam, nós usamos para poder alcançar resultados que os nossos clientes ou pacientes precisam para alcançar seus objetivos. Então, galera, use perguntas, porque nós profissionais já usamos essas perguntas para quê? Para a gente começar uma ação, que é o quê? Colocar o seu objetivo lá na frente e a partir disso periodizar. Periodizar, o que seria periodizar? Colocar o seu treino dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, para você conseguir ter resultados expressivos e conseguir ter uma melhora de hábitos. Às vezes o profissional, você está ali sozinho já há muito tempo, como o João falou aqui, você é uma pessoa já experiente, já está com seus hábitos consistente, né? Tá redondinho ali, você virou uma chavinha ali, não, eu quero melhorar, acho que tá bom, mas pode ficar melhor ainda. Tá sem um profissional, procure um profissional de educação física que ele vai alavancar e vai às vezes achar, você às vezes acha que tá bom, mas não tá bom, né, João? Ele vai te mostrar alguns detalhes. Às vezes o profissional vai fazer uma pergunta que em tudo faz sentido. A pergunta acaba quebrando aquele seu ciclo, né? Partindo ele no meio, desmanchando tudo e você, meu Deus, tá tudo errado. Vamos começar do início. E como você já tem o hábito de ser consistente,
quando você tiver aquele protocolo, o seu treino, a sua rotina ajustada por um profissional, você vai alcançar esse objetivo de uma forma inesperada. Você nunca viu. Pois é, então é essa a nossa provocação. Nossa cultura atual, nacional, é de querer saber a resposta. E a gente não... Eu já vi alguns escritores famosos, esse pessoal meio... Até antes da era coach, né? Os coaches acho que falam bastante sobre isso. Façam perguntas, mas façam tantas perguntas que dali saia uma pergunta relevante. Vamos aprender a fazer perguntas. A gente trabalha na universidade e a gente percebe que as pessoas não estão... As pessoas querem saber a resposta, querem dar a resposta de qualquer forma. Porém, a gente percebe uma limitação, uma falta de cultura mesmo, de se fazer perguntas, de se... É tudo uma proposta, é tudo uma resposta, tudo um posicionamento, mas falta essa cultura de se perguntar. Então, eu estava refletindo muito sobre isso essa semana e comecei a ter essa ação de elaborar perguntas, e eu achei bem interessante, porque eu já tinha ouvido falar sobre isso há algum tempo atrás, e realmente é um desafio interessante de você começar a elaborar perguntas, de você pensar o mundo sem se preocupar com a resposta. Vou só... Por que tal coisa? Por que será que é isso? Qual é a pergunta mais importante? Qual é a pergunta certa? Será que essa pergunta é... Perguntar, inclusive, sobre as perguntas. Então, fica a dica, fica a reflexão. Quando se falar sobre hábitos, você achar que tem a resposta, reflete um pouquinho sobre suas perguntas. O meu filho mais velho, o João, seu xará, ele tá naquela fase de curioso, né? Então acho que conforme vamos crescendo, a gente acaba perdendo essa curiosidade. Então seja curioso. O meu filho, ele chega assim, tá com o celular, eu tô com o celular, ele, que é isso? Faz uma pergunta, eu falo, celular. Aí ele pergunta, o que celular faz? Né? A partir de uma pergunta ele já faz outra. Aí eu falo, é para ligar. E o que ligar faz? Aí eu falo, para falar com outra pessoa. E que falar com outra pessoa faz? Ele faz a mesma pergunta em cima da resposta. Então, acaba criando um contexto muito grande que nós mesmos não observamos naquela nossa rotina, né? Às vezes a gente está com o celular, a gente até esquece que o próprio celular faz ligação, né? De tanta funcionalidade que ele tem. Então, seja curioso, pergunte. E para pessoas comuns, pessoal, do seu dia a dia, isso vai ficar fadigado, chato. Procure profissionais, psicólogos, nutricionistas, profissionais de educação física, porque os profissionais ele têm bagagem, conteúdo infinito para poder estar passando para vocês, e eles não vão, como se diz no ditado popular, o que a população fala, não vão podar vocês, né? Não vão. Você vai fazer a primeira pergunta, eles não vão falar, chega disso. Não, eles vão falar e você vai ter que até que interromper ele para fazer outra pergunta. Então, é isso aí, galera. Finalizamos mais um podcast. Se você tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta, chegou até aqui, pergunte. Seja curioso. Fale aí com a gente através dos comentários, direct, compartilhe esse vídeo com seu amigo que é curioso, que gosta de perguntar, que ele vai gostar bastante desse episódio. Se você deixar a sua pergunta, a gente pode responder com a resposta ou com outra pergunta. Ou com outro podcast. Ou com outro podcast. É isso aí, galera. Valeu. Valeu. Façam perguntas.